Boa noite, professora Socorro. Boa noite a todos. Somos de Radiologia terceiro período. Meu grupo é formado por Adeildo Rogério, eu, Eliane do Carmo, Jéssica Silva e Leiliane Stephanie. Bom, gente, antes de começar a nossa apresentação, eu trouxe uma breve introdução sobre o nosso tema, que foi proposto pela professora Socorro para o nosso grupo. O nosso tema é parto. Desde o início dos tempos, entre um grupo de mamíferos, é necessário um parto para gerar uma vida, seja ela animal ou humana. É algo do qual as mulheres já nascem sabendo, é instinto, é natural, é o ciclo da vida. O corpo humano é sábio em todos os sentidos. Basta olhar para ele e ouvir o que ele tem a dizer. E, acima de tudo, respeitar o que ele sente. No ciclo da vida, o corpo feminino, ele abriga o embrião por longos meses. Por muitas mulheres tão sonhado e esperado, e é um ato do qual pode também se tornar um grande pesadelo, quando a falta de informação e o desrespeito alheio. Na linha do tempo, existem várias formas de encarar o parto, certo? Agora vamos de historinha. Era uma vez a transformação do parto. O parto e a assistência ao parto passaram por diversas transformações no decorrer dos tempos. Passou da residência ao hospital, de um evento que envolvia parteiras a um evento médico, da não medicalização à medicalização, do natural a um evento regrado, devido a tantas transformações que foram desenvolvidas para melhor atender a equipe de saúde e a gestante. A parturiente passou do sujeito a objeto, ou seja, uma pessoa que pouco ou nada decida a respeito de como o parto será conduzido. Por isso, há um movimento de humanização de parto preconizado pelo Ministério da Saúde, solicitando a assistência integral e humanizada da mulher, como uma tentativa de empoderamento da mulher neste momento tão importante. O parto até o século XVII era considerado assunto de mulheres. Era resolvido de modo caseiro, havia a presença de uma parteira experiente e geralmente da mãe da parturiente. Em certas situações, como o da realeza, o parto tinha um caráter de espetáculo, onde havia várias pessoas assistindo, como vocês podem conferir aí na figura que trouxemos no slide. E normalmente os médicos eram chamados apenas ocasionalmente em casos de partos complicados, difíceis. Mas ainda assim, nesta época, o poder de decisão continuava sendo da mulher, da sua família ou amigos. Assim, nos meados dos séculos XVI, início do século XVII, aos poucos, as parteiras foram perdendo lugar com o surgimento da figura do cirurgião na assistência ao parto. E as mulheres foram desapropriadas de seus saberes, de sua função como parteiras e dos domínios do campo de parturição. E assim o parto foi aos poucos, foi retirado do lar e passou a ser realizado no hospital, como eu falei anteriormente. O parto hospitalizado destitui a mulher de seus direitos, de privacidade, do poder de decisão, como e onde será o parto e quem também acompanha durante esse processo. Também inserir uma série de recursos e procedimentos que não são naturais. Como o parto sendo realizado no ambiente hospitalar, a mulher perde a autonomia, inclusive da escolha da melhor posição de parir, uma vez que passa a ser ditada também a posição em que as mulheres deveriam parir. Elas teriam que ficar em posição de litotomia, para ser mais confortável ao médico na utilização de seus instrumentos. Agora vocês vão ficar com a Jéssica, ela trouxe para vocês os tipos de parto. É bastante interessante, vocês vão gostar. Boa noite a todos. Irei dar continuidade ao trabalho. Irei falar sobre os tipos de partos. Segundo a idade gestacional, o aborto é a perda de uma gravidez no início, em geral, antes da 20ª semana de gravidez, que pode ser espontâneo ou induzido. O parto a pré-termo é o parto ocorrido entre a 20ª semana e a 37ª semana de gravidez. O parto a termo é o parto onde ocorre entre a 37ª semana completas
e a 42ª semanas incompletas de gravidez. O parto pós-termo é o parto ocorrido com 42 semanas completas ou mais. Parto normal ou vaginal é a expulsão do bebê que ocorre somente com a pressão que as paredes do útero exercem sobre o mesmo. Normalmente, em um parto normal, é realizado a episiotomia, que consiste em um corte cirúrgico feito na região perineal para auxiliar a saída do bebê e evitar roturas de tecidos perineais. A sutura é feita imediatamente após o parto, cicatrizando em poucos dias. Na maior parte dos casos, é necessário dar alguma anestesia para diminuir as dores e garantir a segurança da mãe e do bebê. No ritmo certo, as paredes do útero se contraem e fazem a devida pressão para expulsar a criança para baixo e para fora. Em alguns casos, é feita a indução, que é o estímulo das contrações com um medicamento ou com um rompimento precoce da bolsa. Neste caso, com a saída do líquido da bolsa, que é um líquido aminoático, o útero começa a se contrair, promovendo o desencadeamento ou a normalização do ritmo do trabalho de parto. As vantagens do parto normal ou vaginal são recuperação rápida, menor índice de infecção. Já as desvantagens são: o neném pode demorar várias horas para nascer, por isso a mulher precisa estar disposta a esperar. O perineu sofre alterações, mas se o parto for bem feito, elas não terão prejuízos. Parto natural. Defendido pelos movimentos que lutavam pelo parto ativo, a mulher quem faz o bebê nascer, nos anos 1980. O parto natural foi uma forma de retomar o sentido do nascimento do seu processo natural. Ele é igual em quase tudo ao parto normal, só que não há intervenções como anestesias, episiotomia, que é a incisão no períneo, até há pouco tempo rotineiro. Indução. O médico apenas acompanha atenta o ritmo dos acontecimentos e a movimentação da mulher no hospital ou em casa. As vantagens do parto natural são recuperação rápida, menos índice de infecção. As desvantagens são complicações de nascimento, demora do nascimento. Parto cesárea ou cesariana. Esse tipo de parto é cirúrgico e deve haver motivos clínicos para a realização deste, como desproporção do tamanho do bebê em relação à pelve, infecção herpética ativa, gestante diabética, posição do bebê invertida e difícil, ou ainda se o trabalho de parto não estiver progredindo normalmente. Quando a cesárea é optada pelo médico, a mamãe deixa de ser uma parturiente para ser uma paciente cirúrgica. Os cuidados com a asepsia são maiores e as complicações são mais possíveis por se tratar de uma cirurgia de grande porte. Os riscos são maiores. Parto pélvico. O parto pélvico é quando o bebê se apresenta no momento da exposição com os pés. Como vocês podem ver aí na imagem, né? Alguns relatos acontecidos e como mostra a posição do bebê no momento exato do parto. Parto fórceps. É um instrumento cirúrgico empregado em certos partos difíceis. A aplicação de fórceps permite apressar a extração da criança. Pode-se dizer que o fórceps salvou muitos bebês e mães, numa época em que a cesariana resultava em grande número de mortalidade, pois o fórceps era uma alternativa ao cesariano. O parto na água é uma modalidade onde a mulher fica dentro da água durante o período expulsivo, de modo que o bebê chega ao mundo no meio aquático, exatamente como estava no útero. A água é aquecida a 36 graus, o ambiente geralmente fica à meia luz
e o pai ou acompanhante pode entrar na banheira com a futura mãe. Com tudo visto, elaborei a seguinte questão: todo parto normal é humanizado? Para que possamos saber a diferença entre eles, devemos observar alguns procedimentos que podem ser feitos em um parto normal e não em um humanizado, para podermos diferenciá-los. No parto normal, existem vários procedimentos que não o tornam humanizado: a anestesia, múltiplos exames vaginais, monitoramento permanente dos batimentos cardíacos fetais e da contração uterina por meio eletrônico, posição fixa e não anatômica da mãe durante o processo, jejum, uso do soro e de medicamentos para controlar a contração, para aumentar ou diminuir, a episiotomia, o uso de fórceps, manipulação do bebê, aspiração mecanizada de vias aéreas, entre outras, luz e ruídos excessivos, limitação de movimentação, lavagem intestinal, depilação da região genital e entre outros. Porém, o que mais me preocupa é que hospitais, esses procedimentos acabam se tornando rotineiros. Muitas vezes não é necessário, mas mesmo assim ocorre, e a realização deste ocorre sem consulta prévia. Então, desta forma, podemos afirmar que o parto humanizado tem uma maior qualidade e atos mais acolhedores para a espera do bebê ao mundo. Por isso, muitas gestantes estão cada vez mais adaptas a essa tendência a exigirem um parto mais humanizado. Olá, gente. Boa noite, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade aqui e usando a foto do slide anterior, no qual vocês viram esse modelo de fórceps que foi utilizado nesse parto, vou trazer aqui para vocês um relato, tá certo? Olha, um bebê, ele teve um crânio fraturado por um fórceps e morreu por erros chocantes. O critério, inquérito naquela época, disse que a morte do bebê, apenas 7 dias de vida, poderia e deveria ter sido evitada, e aconteceu devido às falhas múltiplas e cuidados chocantes no hospital. Segundo uma audiência que durou 5 dias, certo? Que foi lá no Reino Unido, Kyla Ghost deveria, é o seu nome da criança que faleceu, tá? Deveria nascer saudável, mas sofreu ferimentos graves durante o parto por conta do uso dos fórceps no Hospital Green Medical Center em 2018. Na época, no momento do parto, o uso do instrumento causou uma fratura no crânio do bebê, levando sangramento do cérebro e causando hipoxia, isto é, a falta e a ausência de oxigênio nos tecidos para manter a função corporal. Kailan ainda contraiu infecção hospitalar que o levou à morte em uma semana depois. Então, gente, da continuidade, como vocês vão ver aqui nesse próximo slide, que é o parto de emergência, tá? Ele só pode ser feito em hospitais de emergência com equipe especializada, hospitais especializados em caso de emergência para o nascimento do bebê, tá? Mas a gente também já tem a obstetria moderna, ela fez com grandes partos difíceis e que culminavam na morte da parturiente, ou seja, a mãe, ou do bebê, passassem a ser mais seguros, certo? Quando realizado em hospitais e com equipe especializadas em situações de risco no nascimento. Porém, as recomendações para que todos os partos fossem hospitalizados e medicados acarretou no distanciamento da parturiente e de sua família. Mas recentemente, com a aplicação de peritural em mulheres no processo do parto, um fato novo aconteceu. O pai passou a ser aceito na sala de parto. A mãe da parturiente, que assistia fora, começou também a ser substituída, entrando também pelo companheiro.
Ou seja, geralmente, antes quem poderia era a avó da criança, que é a mãe, né, no caso, que poderia assistir, assim, o parto, né, do seu neto, mas também com essas aplicações, com esse modernismo e essa mais segurança, acabou aceitando também que o pai adentrasse para acompanhar o parto do seu filho, certo? Então, temos que ver essa questão de segurança. Infelizmente, nem todo mundo tem um plano de saúde, onde você vai ser bem atendida, né? Onde você vai ser bem deslocada durante o seu parto, né? Infelizmente. Mas todos os hospitais deveriam ter pelo menos um pouquinho mais de acesso à, à segurança hospitalar como um todo, né? Então, como aqui, quando eu li para vocês, que falavam sobre a questão da parturiente ser distanciada do seu filho, seria a questão de que, ao nascer, o filho e a mãe não teriam contato. O filho imediatamente era levado para outra sala, outro local, tá certo? Para que lá ficasse, tendo os primeiros prontos atendimentos, testando sua audição, essas coisas. E com essa nova segurança, com essa mais segurança, foi feito que os filhos tivessem contato com a sua mãe. O que é primordial, minha gente, o que é essencial que um filho tenha contato com sua mãe primeiro, né? Assim que sai de dentro da sua barriga. Porque até então, o que a criança percebe ali, conhece? Só que está dentro da barriga, né? Aquele ambiente ali mais aconchegante e tudo. E ao sair, ele necessita desse calor da mãe. Ele necessita saber quem é a mãe dele. É o primeiro ato de conhecimento do filho e da mãe. Então é muito importante também todo esse processo, tá certo? Vou aqui dar continuidade, deixar que a minha próxima parceira fale mais com vocês. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Dando continuidade ao que Eliane, Adeildo e Jéssica falaram, a grande maioria dos partos se resolve espontaneamente, apenas sendo assistidos pelo médico ou pelo pediatra. Porém, haverá algumas situações em que o parto acontecerá antes da parturiente chegar ao hospital ou até mesmo a caminho dele. E o ideal seria que o acompanhante dessa gestante tivesse algumas noções de primeiros socorros para que viesse saber lidar com essa situação nova que está acontecendo. E para isso seria bom ele saber que um dos primeiros passos é manter calma e passar calma para a gestante, chamar o SAMU ou bombeiro e comunicar ao obstetra, caso ela tenha acompanhamento por ele. Procurar ser o mais discreto possível, higienizar as mãos antes de iniciar qualquer procedimento e usar luvas, se tiver. Deitar a gestante, de preferência em um lugar limpo, elevando os joelhos e afastando as pernas, em posição ginecológica. Remover as roupas que atrapalham a passagem do bebê. Se possível, fazer uma limpeza na região genital e entre as coxas da gestante. Orientar a gestante para respirar fundo durante as contrações. Durante o nascimento do bebê, é importante aparar a cabecinha do bebê com uma das mãos. Assim vai evitar que ele saia de uma vez e se machuque. Não puxar a cabeça do bebê. Se perceber que o cordão umbilical está no pescoço, afrouxar ele, removendo no sentido da nuca para o abdômen. Logo em seguida, limpar as vias aéreas. Verificar os sinais vitais tanto do bebê como da parturiente. Não é necessário cortar o cordão umbilical se o transporte para o hospital ou o SAMU ou o bombeiro estiver chegando antes de 30 minutos. Após o parto, o ideal é aguardar a saída da placenta. Caso contrário, fazer massagens leves no abdômen da mamãe até ela se desprender do útero. Ao decorrer dessa pesquisa, encontramos algo importantíssimo que hoje utilizamos e não tínhamos a menor ideia da importância que é a lavagem das mãos até um certo período. E esse hábito tão simples quanto antigo vem sendo repetido como um mantra pelas autoridades sanitárias do mundo inteiro, como uma das armas mais eficazes na luta para conter o COVID, hoje em dia, né? Mas na época
principalmente para o parto. Antes de qualquer procedimento do parto, o ideal seria fazer a lavagem das mãos para que viesse evitar qualquer contaminação. Quem desenvolveu esse método de lavagem das mãos foi Húngaro Guinness, que, por um fato que aconteceu em uma das maternidades do Hospital Geral de Viena, que ele residia como chefe, ele começou a se preocupar, pois a mortalidade por febre puerperal ou pós-parto começou a aumentar. E nisso, ele começou a fazer observações e tirar informações estatísticas para que viesse descobrir o que estava causando o aumento da mortalidade. Onde essa clínica de maternidade do Hospital Geral, realizava partos, como também realizava autópsias e cirurgia. Nisso, ele começou a perceber que nas realizações de autópsias e cirurgias começaram a ficar partículas cadavéricas, né, nas mãos dos residentes, das enfermeiras parteiras, fazendo com que houvesse a contaminação na hora do parto. Porém, Ignaz não parou por aí. Ele continuou estudando e, através de um acidente que aconteceu com um de seus amigos, que foi ferido pelo bisturi de um dos estudantes, ele conseguiu identificar que os sintomas do amigo eram os mesmos da parturiente que sofria antes de morrer. Daí, ele deduziu que a sepse e a febre puerperal deveriam ter a mesma origem, onde as mãos de estudantes e médicos que eram sujas por dissecação transportariam partículas cadavéricas para os órgãos genitais das mulheres em trabalho de parto. Assim, elas chegariam a óbito. Daí podemos ver a importância que é a lavagem das mãos, tanto para prevenir o Covid, como para um procedimento cirúrgico, para um parto. É importante saber. E é importante também inserir nos primeiros socorros. Diante dessa explanação, é possível identificar que as transformações que ocorreram em relação ao parto para melhor atender a parturiente, como por exemplo a hospitalização, fez com que ocorresse a destituição da autonomia da mulher no seu poder de escolha, de privacidade, do poder de decisão sobre como e onde seria o parto, inclusive quem a acompanharia durante esse processo. E assim, na última década, surge um movimento de humanização do parto promulgado pelo Ministério da Saúde. Encerramos nossa apresentação por aqui e muito obrigado pela atenção de todos.